Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Ciência na Mesa, um podcast do ProEST-PG, um programa de extensão de projetos de pós-graduação aqui da Universidade Estadual da Paraíba. Eu sou Sabrina Xavier e hoje estamos com a pesquisadora Sonália Oliveira, pesquisadora do NUPEA, o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Alimentos aqui da Universidade Estadual da Paraíba. E pode se apresentar. Primeiramente, eu queria agradecer sua presença, por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. E a primeira coisa que eu queria saber, Sonali, era contar a sua trajetória. Como você começou no NUPEA, qual foi sua primeira pesquisa, o que motivou você a começar lá e tudo mais. Pode se apresentar, fica à vontade. Olá, né, novamente. Obrigada pelo convite, né, estar aqui participando desse episódio. Eu me chamo Sonália Oliveira, como Sabrina já falou. Eu sou Química Industrial, bacharel pela UEPB e mestre em Química também pela UEPB. Eu já estou no núcleo de pesquisa desde 2018. E a gente falando de projeto de extensão, eu comecei lá com um projeto de extensão também. Então, o meu primeiro contato com a pesquisa foi fazendo análise de controle microbiológico de água de coco de alguns pontos vendidos aqui na cidade. Então, eu comecei analisando para ver se tinham contaminantes, para ver se estava com qualidade essa água. Então, foi o meu primeiro contato, né, que também faz muito parte da minha área como química industrial, que a gente trabalha muito em controle de qualidade em indústrias, né? Então, quando eu comecei, o meu intuito, na verdade, de começar na pesquisa foi justamente porque eu já tinha vindo de uma outra universidade, inicialmente de outro curso, mas não completei, e comecei Química Industrial. E, por incrível que pareça, eu era aluna noturna, mas tive essa experiência de dia, né, essa possibilidade. Então, só o fato de começar essa pesquisa de algo concreto, que eu conseguia realmente entender a viabilidade, né, a importância desse controle de qualidade. Então, para mim, ali já foi um início de dizer, eu quero pesquisar mais, quero participar mais desse laboratório. E eu sempre fui muito bem recebida no NUPEA. O corpo técnico de lá me ajudou muito, me ensinou muito. Além dos professores, todo mundo se ajuda muito. Então, isso me ajudou ainda mais a querer participar do núcleo, desde 2018. E como esses projetos de vocês, que você tem a prática ali, né? Você como estudante, mas teve aquela prática. Como esses projetos influenciam na comunidade? Quais suas pesquisas, como as pesquisas do NUPEA influenciam na comunidade? Inicialmente, né, esse foi o meu primeiro projeto. Inicialmente é interessante porque a gente vê a qualidade dos produtos que está sendo vendido. E, por incrível que pareça, a água de coco, né, é um produto comum, todo mundo consome na cidade ou em qualquer outra cidade do Brasil. Então, logo no início, que teve alguns contaminantes, né, infelizmente alguns contaminantes, mas não pelo produto em si, pelo manuseio errado. Então, só o fato de entender isso, a gente pode gerar uma ação. Para quê? Para ensinar como manusear melhor esses alimentos, a higiene, né, as boas práticas de higiene. Então, isso já ajuda a comunidade. E outros projetos que eu fui participar depois, que saiu um pouco realmente de alimentos, eu comecei em alimentos e depois fui para a parte ambiental. O meu segundo projeto, eu já fui para um projeto de iniciação científica. O segundo foi a utilização da casca da mimosa tenuiflora, que é a nossa jurema preta. Aqui, a gente utilizava, eu fui PIBIC foi ajudando uma aluna de mestrado, né? E ela trabalhava a gente trabalhava para tirar metais pesados de efluentes. Essa casca servia como uma peneira molecular que a gente chama, né? Ele conseguia absorver, retirar esses metais pesados. Então, é uma outra aplicação que a NUPEA também dá base para isso. Logo após, eu continuei, fiz um ano, né, de iniciação científica nesse, e depois eu fui para outro de iniciação científica. E aí eu comecei a trabalhar realmente com micro-organismos, porque o NUPEA, mesmo sendo de alimentos, ele consegue abranger essa parte também. Então, comecei a trabalhar mais com micro-organismos. E aí eu fui para um viés diferente
da maioria dos alunos que fazem pesquisa lá. Trabalham mais com bactérias e eu fui trabalhar com fungos filamentosos. Então, foi bem, bem diferente, né, assim, inicialmente, porque eu tive que estudar como eles se comportam, técnicas de cultivar eles, porque a gente tem que cultivar igual plantinhas, né? Então, dá um trabalho. Então, assim, ampliou ainda mais o meu conhecimento de microbiologia. E aí, eu fazia o processo de produção de biosurfactante, né, que é uma biomolécula que a gente utiliza para retirar mesmo, como o nosso detergente, vamos assim dizer. Ele tem uma molécula de surfactante, quimicamente falando. Então, a gente estava tentando fazer uma produção de uma molécula que seja menos tóxica, né, que seja biodegradável. E aí, a chave desse projeto, que eu trabalhei 2 anos nesse tipo de projeto, foi utilizando resíduos agroindustriais, como casca, como óleo pós-fritura, que a gente às vezes não utiliza. Então, foi um projeto diferente, mesmo na parte ambiental, mas um projeto diferente, que uniu alimentos, a utilização de alimentos, com microbiologia. Microbiologia. Que interessante. Eu não sabia que os fungos e as cascas ajudavam nessa parte, Sim. né? E que o Nupeia não foca só em alimentos, Sim, né? sim. Mas, e uma dúvida minha. No caso, tu falou que as cascas, os fungos, influenciam na retirada de metais pesados e tudo mais. E eu queria saber mais sobre biorremediação. Exatamente. Obrigada. E como o Nupeia constrói com isso, no caso. O que é isso? Para quem não sabe. Então, como eu falei, né? A biorremediação é o ato de você conseguir tirar poluentes do ambiente, seja com plantas, seja com micro-organismos. Então, inicialmente, utilizei o quê? A casca, né? Para retirar zinco. E esse processo com os fungos, eu dava alimento para os fungos me darem esta molécula. E daí eu fazer processos de remediação, de retirada, testar se aquela molécula conseguia dispersar óleo, conseguia emulsionar, fazer um creme com óleos de motor de carro, por exemplo, né? Porque fica mais fácil de retirar esse poluente. Então, mas uma pergunta interessante. Você me perguntou, mas como é que o Nupeia, que é um laboratório de alimentos, vai dar suporte para isso? Mas a gente trabalha com micro-organismo. Fungos filamentosos são micro-organismos. Então, a gente precisa de meio de cultura, precisa de cultivar eles, manter eles num espaço de temperatura ideal. Então, o laboratório dá esse suporte, porque a gente tem microscópio, tem ambiente estéril que é necessário, tanto para trabalhar com alimentos como para trabalhar com essa parte, porque eu estava testando 2 fungos diferentes, com processo de fermentação, que é o que a gente faz, para poder dar essa molécula. Então, necessita desse ambiente, né? Até para caracterizar o alimento. Então, o Nupeia tem esse suporte para a gente saber se tem proteínas, se tem gorduras, se tem açúcares que são necessários. Porque do mesmo jeito que nós nos alimentamos, os micro-organismos também se alimentam. Então, o Nupeia dá esse suporte. Por isso que ele não só trabalha com a parte de alimentos. Inclusive, vários alunos que passaram por lá tiveram resultados muito importantes para o laboratório com relação à patente, com relação a novos produtos realmente, que conseguiram vários artigos, outras patentes de novos produtos formulados. Então, por isso que ele consegue abranger não só a parte de alimentos, né? Está vinculado. Uhum. E atualmente, você falou dos seus 2 primeiros projetos, né? Que foram sobre água de coco, você passou para o fungo e tudo mais. Atualmente, quais são as pesquisas principais, assim, do Nupeia e que você está trabalhando? Que eu estou trabalhando. Eu ainda estou vinculada com a minha orientadora do mestrado, que também continua com outros alunos, então estou dando esse suporte para auxiliar, porque à medida que eu fui crescendo com os projetos, eu fui tendo mais fungos, não só uma espécie, mas várias. Então, eu faço esse cuidado com esse banco, com esse pequeno banco que eu montei. Aí, atualmente, nessa parte ainda, eu ajudo uma nova aluna do mestrado, que está trabalhando com quitina e quitosana,
né, que é uma parte da parede celular do fungo, que é bem interessante para aplicações de farmacêuticas. E eu também quis voltar um pouquinho os olhos para a parte de alimentos em si, produção de alimentos, que eu acho muito interessante. Então, eu estou colaborando em projeto para produção de queijo de cabra, probiótico, colaborando para novos projetos de extensões que vão começar, produção de reaproveitamento de frutas em comunidades daqui mesmo de Campina, para a produção de geleia, composição centesimal também do alimento, entender como quando a gente olha o rótulo, né, do alimento, lá a gente vê proteína, lipídios, né, carboidratos. Então, estou ajudando, vou começar a colaborar também em projetos nesse sentido. A gente também está trabalhando em produção de iogurte, né, leite fermentado, que já é bem forte no laboratório. Então, estou começando a adentrar nesses projetos para colaborar, até para ampliar mesmo o meu conhecimento, mesmo que eu esteja no pé há muito tempo, mas às vezes a gente não tem tempo realmente. Aí, agora, como o mestrado realmente, né, finalizou, eu ainda consigo ainda mais colaborar com outros projetos de alimentos. Aí você falou sobre a produção de leite de cabra, né? Que é um leite muito consumido aqui na nossa região e tudo mais, do queijo. Como vocês fazem para levar essas pesquisas para quem precisa? No caso, como é que eu posso falar? Os produtores. E os produtores, exatamente. Então, como o NUPEA recebe muita análise, até porque o laboratório realiza análises externas. Você tem um produto e você quer validar ele, se está tudo ok, se ele está com controle microbiológico, né, é bom, pode levar lá e faz. E aí, neste caso, nesse projeto do queijo de cabra, eu estou colaborando com uma aluna de mestrado. Então, ela já vem desenvolvendo esse queijo, porque é uma formulação nova, mas creio que a professora, que é a orientadora dela, está fazendo agora, né, novos projetos de extensões para levar boas práticas, porque é muito importante, a gente acha que não, mas as boas práticas de higiene e manipulação são importantes. O produtor até sabe fazer, né, o queijo lá, mas às vezes não tem essa noção do quanto vai impactar, porque se tiver um contaminante no queijo, ele vai dar um sabor, às vezes, mais ácido, vai deixar mais perecível antes do tempo. Já é um alimento perecível, né? Por exemplo, o leite, o queijo. Mas se ele não tiver essa noção de manipulação correta, ele vai acabar perdendo o produto muito mais rápido. Então, a gente leva, sim, essas boas práticas, né, para a comunidade, que é o primordial para qualquer tipo de produção com alimentos. É o essencial. A base, né? A base. Você falou sobre a produção de queijo, de iogurte e tudo mais. E como os fungos ajudam, como esses micro-organismos, eles ajudam na produção de queijo? Então, a maioria dos produtos, né, leite fermentado, queijo, né, esse processo que eu faço de produção de biomoléculas é por fermentação, que é o que a gente vai dar nutrientes para os micro-organismos, bactérias, leveduras ou filamentosos. Eles vão transformar esses açúcares ali. Às vezes é a produção de álcool, né, ácido lático, ácido acético. Então, a gente dá nutrientes, né, para ele transformar. Dá o leite e ele transforma em leite fermentado. Mudou a estrutura ali dele, não é tão mais líquido, está um pouco diferente a viscosidade, né? Então, os micro-organismos são importantes para isso, porque eles são biocatalisadores ali. Eles vão transformar essa matéria em um novo produto. Então, e além de que muitos alimentos, principalmente, né, com leites, eles são probióticos. Eles vão ter bactérias ali, né, importantes para ajudar no nosso trato gastrointestinal, ajudar a funcionar melhor. Então, isso já deixa um alimento mais funcional. E aí a gente pode ter... muita gente já faz alimento funcional em casa, já faz o próprio iogurte em casa, né? Mas, com conhecimento mais técnico, que foi bem interessante na última exposição,
a gente falando de leite fermentado, e muita gente não queria provar, por incrível que pareça, a gente expondo, né? E porque se assemelhava, dizia, não, é muito ruim. Mas quando provava, por quê? Cada micro-organismo que se usa, uma bactéria, tal, A, vamos assim dizer, e se você usar uma bactéria B, elas vão dar resultado diferente. Ela pode deixar menos ácido, pode transformar mais, deixar mais cremoso. Então, o estudo da associação desses micro-organismos em cepas diferentes, que a gente chama, vai ajudar a desenvolver, até melhorar a qualidade, o tempo de validade. Então, por isso que eu acho que nunca vai parar de pesquisa de alimentos, porque sempre tem algo novo. E a gente, associado com micro-organismos, nós temos milhões de cepas, de espécies, de gêneros. Então, tem uma gama de possibilidades ainda. Então, por isso que é importante também entendê-los, né? Entender esses micro-organismos, como eles podem nos ajudar. Porque a gente acha que é só ruim, né? Uma doença, né? E só o lado realmente ruim. E não é. A gente pode aplicá-los de forma muito proveitosa. Fica com medo de comer, né? Fica com medo de comer. Tem bactéria, eu não vou comer. Não quero, não. Exatamente. Exatamente, é complicado. Falando sobre isso, é um desafio, né? As pessoas terem medo de comer o fungo, achando que só coisas ruins e tudo mais. Quais os principais desafios que o Nupeia enfrenta em questão às suas pesquisas e tudo mais? Eu acho, assim, ao longo da minha trajetória, todo laboratório precisa sempre, à medida que vai crescendo, expandindo as pesquisas, precisa de um suporte, equipamento, né? A gente vai precisando, vendo a necessidade de adentrar mais a fundo, o que é que está acontecendo. Então, eu acho que a maior dificuldade, né? Não que o laboratório já tenha um suporte muito bom, mas eu acho que para expandir ainda mais, porque tem uma galera muito boa, né? Muito inteligente, que é muito dedicado. Eu acho que de suporte mesmo, de equipamentos, mais recursos, que é natural de todos os laboratórios. E, assim, em questão dos produtores, vocês enfrentam algum desafio em questão a isso? Por exemplo, eles não aceitarem alguma coisa ou terem um pulso firme, vamos dizer assim, né? Que vai lidar com pessoas que, às vezes, acham que é besteira. Algumas coisas que vocês impõem como boas práticas e tudo mais. Então, assim, como o Nupeia recebe produtos para fazer análise, né? Então, às vezes, a demanda é o produtor que vem e quer. Então, como é um laudo, né? Tudo bonitinho, então, ok. Aí, agora, os projetos de extensão realmente vai para as comunidades que realmente querem. Então, até então, eu não creio que a gente enfrentou esse problema diretamente, sabe? Uhum. Acho que quando vai com uma didática interessante, entendendo o que é que o produtor faz. Olha, eu tenho essa nova tecnologia, que é muito difícil a gente, dentro do laboratório, às vezes, conseguir, de fato, efetivar a tecnologia que a gente está produzindo e levar para fora, né? Sim. Ainda tem essa dificuldade. Mas eu acho que um dos desafios é esse, né? Aprimorar. Mas até, pelo que eu percebo, é possível a troca, até porque a gente consegue parcerizar agora mesmo. Um dos projetos de extensão que eu vou colaborar, né? A gente vai colaborar com agricultores daqui, de assentamentos daqui, de Campina. Então, vai ser interessante, porque eles vêm com bons olhos. Às vezes, aquela pessoa estudou, ela sabe, eu tenho conhecimento, mas eu posso melhorar. Então, quando tem essa conversa prévia, dizendo, a gente não quer mudar tudo, a gente quer ajudar. Aí eu acho que a abordagem influencia muito. Aí a gente tenta trazer essa abordagem mais humana mesmo, sabe? Exatamente. E quais são as perspectivas futuras do Nupeia? As perspectivas são de ampliar, né? De crescer mais. Conseguir mais demandas, né, externas, para conseguir realmente novos equipamentos, né, conseguir melhorar as pesquisas para realmente desenvolver tecnologias mais aplicáveis, apesar que a gente tem um histórico de patentes aí do Nupeia muito interessante. Então, a perspectiva realmente é aumentar, conseguir mais demanda, mais projetos com maior volume, para realmente conseguir dar suporte a todos os estudantes, que a gente tem uma quantidade enorme de estudantes fazendo pesquisa lá,
que é muito legal. E não é só alunos de um curso, né? A gente consegue abranger alunos de química, de farmácia, de biologia, de engenharia sanitária. Então, assim, é uma gama de cursos e é interessante porque o que um sabe um pouco mais, o outro não sabe e vai se ajudando. Complementando, Complementando, exatamente. Você falou, Sonali, que alguns produtores vão até vocês para vocês fazerem essa verificação de qualidade, né? Como é que esses produtores fazem para chegarem até vocês, no caso, e tudo mais? Entre em contato? Sim. A gente tem um contato, né? A gente tem o Instagram e o número, né? Que o número é o 3315-3360 e o Instagram é nupea.epb, NUPEA.epb. E você consegue tanto entrar em contato, que esse número também é um número do WhatsApp. Sim. Então, consegue entrar em contato para saber como levar a amostra, né, quando levar, a disposição que tem no laboratório para poder fazer esse controle realmente de qualidade, tanto físico-químico, microbiológico, né, saber a composição centesimal, todo o padrão certinho de qualidade mesmo. Então, para você que é produtor, que está nos ouvindo, está nos assistindo no YouTube, a gente vai deixar à disposição o @ do Instagram, o link, e o contato também do Nupea para você entrar em contato para fazer essa avaliação de qualidade, esse controle, para saber se está tudo certo com o seu alimento, com sua produção. A gente vai fazer essa ponte, que é uma oportunidade muito grande, de grande importância. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Sonali pela presença, por estar aqui trazendo esse conhecimento que é de grande valia para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar trazendo essas informações. Espero ter ajudado, né, os pequenos produtores ou quem é maior, produtor, indústria, que queira, né, fazer esse controle, essa avaliação e também conhecer um pouquinho de que a universidade tem muito que oferecer à comunidade, de todo jeito. Então, que tenham outras oportunidades que a gente venha conversar novamente. E é isso. Para você que está nos assistindo aqui no YouTube, curte nosso vídeo, compartilha no seu grupo da família, compartilha com os produtores que você conhece, que tem conhecimento, que vai precisar dessas informações. Para você que está nos ouvindo aqui no Spotify, curte nosso episódio, segue a gente aqui, que daqui a 15 dias estamos por aqui de novo com mais um conhecimento, mais uma troca. E é isso. Siga a gente nas redes sociais. @proestpg no Instagram, ficar por dentro de todas as nossas publicações e tudo mais. E é isso. E só mais um lembrete: ciência boa é ciência compartilhada.